O justo viverá da fé. Vai uma mensagem agora para você nesse momento, para te estimular, advertindo você a permanecer na fé e não esfriar, e ter cuidado para não apostatar e não desanimar e não renunciar à fé. Vamos agora receber uma breve reflexão sobre o que diz esse texto lá de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diz a palavra de Deus, esta revelação que nos traz o conhecimento daquilo que nos leva a estar aprovado e se manter na comunhão com Deus. A fé. Essa fé que não é isso que o povo vive, crendo em tantas coisas, vivendo tantas coisas, praticando tantas coisas, sendo devoto, consagrando sua vida, tornando-se escravo de trabalho, de obrigação religiosa, atividades religiosas em nome de fé, em nome da fé. Só que a fé que nos leva a estar dentro de uma provação para uma vida de comunhão com Deus, não é essa fé. Não é isso que o povo vive e pratica nos seus credos, nos seus dogmas, obedecendo, sendo instruído por suas doutrinas, dentro da sua vida e formalidade religiosa, com todas as suas crendices. Não é essa fé que Deus, Ele quer de nós e que nos leva a estar aprovado por Ele na comunhão com Ele. Não é esta fé que vive as pessoas dentro do sistema católico romano, com sua manifestação de fé dentro de sua vida religiosa. Não é essa fé que vive as pessoas dentro do sistema religioso evangélico, dentro dos seus movimentos de fé, nas suas atividades, nas suas obrigações, nas suas devoções. Não é essa fé que leva o homem a Deus. Não é isso que Deus quer que a gente viva como uma forma de atitude de fé para Ele. Não é essa vida religiosa. Não é essa vida dentro dos sacrifícios, dentro das formalidades de obrigações, de regras, de metas e ordenanças, onde o povo vive uma atividade religiosa, onde se escravizam, são escravizados por meio de muitas obrigações, determinações, metas, regras, normas, que o povo tem que cumprir como se fosse a vida de fé com Deus. Não é essa fé. Não é essa fé que nós precisamos ter para viver em comunhão com Deus. A palavra de Deus vai dizer que a fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. A fé que Deus aprova e a fé pela qual nos levará à comunhão com Deus é a fé que vem pelo ouvir. O ouvir de Cristo, o crer em Cristo, o ter uma vida devota, consagrada a Cristo, praticando a palavra de Cristo, vivendo na esperança de uma vida de comunhão, de devoção, consagrada, santificada a Cristo, pela palavra dele. Essa é a fé que Deus quer que nós vivamos, para ser aprovado por Ele. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, ele vai dizer, advertindo aos irmãos, examinai-vos na fé, para ver se está nela, ou se já não fostes reprovado. Examinai-vos a vós mesmo, para ver se permanece na fé, ou se já não fostes reprovado.
Porque para permanecer na fé, estando aprovado por Deus, por meio da fé, estando na esperança de Deus, você tem que examinar para ver se a sua fé ela é principiada, dirigida, conduzida, firmada, estabelecida na palavra de Jesus. Não é essa fé que o mundo vive dentro das regras, obrigações, normas, tarefas, determinações, vida de sacrifício religioso, vida de movimento religioso em nome de fé, nos seus ambientes religiosos, por aquilo que os homens estão criando e determinando para o povo viver, praticar, crer e esperar. Não é essa fé que leva você a estar numa vida de comunhão e de esperança com Deus. Cuidado! Examine a sua fé. Sua fé tem que estar aqui, naquilo que Jesus prometeu, naquilo que Jesus orientou, ensinou, instruiu. Sua fé tem que estar conduzida pela luz de Deus, que é Jesus. Sua fé tem que estar principiada no alicerce de Deus para a nossa vida com Ele, que é Jesus. Sua fé tem que estar alicerçada para uma vida firme com Deus, no alicerce de Deus, que é Jesus. E Jesus vai dizer, lá em Mateus capítulo 7, versículo 23, que ele faz uma comparação daquele homem que é prudente e do homem que é louco. O prudente edifica a casa na rocha, o louco edifica a casa na areia. Agora Jesus vai mostrar qual é essa rocha que o prudente edifica a sua casa. É quando ele ouve e pratica a palavra do Senhor. Esse é prudente. Esse está edificando a casa na rocha. Aquele que não vive dentro de uma direção, de uma vida de regra de fé e prática, na palavra do Senhor, esse não. Esse é louco. Ele está edificando a sua casa na areia. Essa casa vai estar de pé, mas ela não vai resistir. Ela vai cair, porque não estava firmada na rocha, que é a palavra do Senhor. E é o que acontece hoje com muita gente. Estão construindo sua vida com Deus, mas não dentro da palavra de Jesus. Não estão sendo guiados, instruídos, não estão sendo devotos e praticantes aquilo que Jesus orienta na palavra. A multidão está criando sua vida com Deus, firmando sua vida com Deus, uma vida de fé em Deus, que está numa base de areia, porque não está dentro do Evangelho de Cristo. Não estão sendo formados, instruídos, conduzidos a uma vida de santidade e de devoção a Deus pela palavra de Cristo. Estão vivendo, guardando regras, normas, princípios, valores de homens dentro de igreja que estabelece para o povo crer, praticar, viverem, ser devotos, submissos, cumprindo regra, meta, dentro daquilo que os homens estabelecem. Não é dentro daquilo que Deus determina por meio de Cristo. Aonde está firmada a sua fé em Deus? Qual o princípio da sua fé? O que você tem vivido e praticado em nome de Deus está dentro daquilo que Jesus determinou? Ou está dentro daquilo que os homens determinam nas religiões? Você é um devoto e praticante, seguidor, discípulo de Cristo, para viver o Evangelho, com a sua fé naquilo que o Evangelho mostra? Ou você é um devoto, praticante, seguidor de alguma instituição religiosa, igreja, vivendo, guardando e praticando aquilo que o teu líder manda dentro da tua igreja? Examine-se a vós mesmo, se permanece na fé. Sua fé está alicerçada em Cristo, na palavra dele, ou na igreja católica no que ela ensina? Ou na igreja evangélica no que ela ensina? Ou dentro das religiões no que elas ensinam? Aonde está alicerçada e baseada, firmada sua fé? Aonde você está fundando, alicerçando sua vida de fé em Deus? É na palavra de Cristo, por meio daquilo que Cristo orientou? Ou é na palavra dos homens, dentro do que eles determinam dentro das igrejas? Para vocês viverem e estar escravizados numa vida submissa, devota, centralizados dentro do ambiente onde vocês priorizam, se dedicam como se fosse para Deus, cumprindo toda atividade, regra, ordenança, mandamentos, obrigações das instituições, aonde vocês estão colocando
a sua base de vida com Deus? Sua base de vida com Deus. Aonde você está centralizando a sua base de vida de fé com Deus? O que lhe faz entender que você está em Deus? O que lhe leva a entender que você está na fé em Deus? O que lhe leva a entender que você está na esperança de Deus? Qual é o entendimento que você tem? É porque você está nessa religião? É porque você é praticante e devoto dessas obrigações religiosas? Qual é o seu entendimento? Você está com o entendimento de que tudo que você precisa de sua vida com Deus, de sua devoção a Deus, de andar na direção de Deus, é por Cristo na palavra dele, ou é por as religiões, igreja, nas obrigações delas? Examine-se a si mesmo, para ver se permanece na fé, ou se não fostes reprovado. Essa fé que nos leva a alcançar o dom gratuito de Deus. Olha qual a importância dessa fé. É porque é por ela que eu alcanço o dom gratuito de Deus. Eu sou salvo pela fé. Sou justificado diante de Deus pela minha culpa de meus pecados. Sou justificado pela fé. Recebo a promessa de Deus pela fé. Só sou aceito por Deus pela fé. E essa fé não é dentro de regra, de norma, de dogmas, de credos, de vida, de devoção, de sacrifício religioso dentro de nenhuma igreja. Essa fé não é em campanha, pacto, voto. Essa fé não é numa instituição onde eu acredito que ali eu estou em Deus. Essa fé não é em água benta, rosário, terço, escapulário ou nenhum objeto místico que a religião cria e coloca para o povo crer como se fosse um ponto de graça para o povo receber de Deus através daquele objeto, através daquele culto, daquele cerimonial. A nossa fé tem que estar no alvo da fé. Esse alvo da fé não é uma igreja, não é uma vida religiosa de igreja, não é um cerimonial de campanha, de pacto, de culto, de nenhuma coisa de dentro de igreja. Esse alvo da fé é Jesus Cristo, é o próprio Deus. O alvo da nossa fé é o próprio Deus. Eu tenho que estar andando, como diz a palavra, olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. A minha fé é principiada em Cristo, alicerçada em Cristo. A minha fé vai terminar e findar em Cristo. Eu criei nele para ser salvo. E eu vou ser salvo tendo a esperança de estar com ele. E eu ando na minha vida de fé confiando nele, acreditando que tudo no meu viver é providência dele. Eu não preciso buscar um ritual, eu não preciso de um objeto, eu não preciso de algo místico para acreditar que Deus vai me dar isso, que Deus vai me dar aquilo. Eu não preciso de ambientes para acreditar que eu vou encontrar Deus ali, que eu estou em Deus ali. Eu não preciso de viver nem praticar nenhum cerimonial para acreditar que eu vou ser salvo por ele. Não, se eu não for batizado, eu não sou salvo. Se eu não guardar o sábado, eu não sou salvo. Se eu não der o dízimo, eu não sou salvo. Se eu não estiver na igreja, eu não tenho a Deus. Se eu não estiver na igreja, eu não busco a Deus, estou afastado de Deus. A minha visão não está nesses ambientes, nesses objetos, nesses lugares, nesses rituais. A minha visão de fé, para que tudo isso eu possa ter a certeza que eu tenho, estou, é em Cristo. Em Cristo sou mais que vencedor. Em Cristo já tenho a vida eterna com Deus. Em Cristo estou na promessa de Deus. Bom dia, amigo. Em Cristo eu tenho as bênçãos de Deus na minha vida. Em Cristo já sou mais que vencedor. Em Cristo nenhuma condenação há para mim. Em Cristo estou guardado e protegido de toda a investida do maligno. Em Cristo tenho a alegria, tenho a confiança, tenho a ousadia de estar na minha vida em comunhão com Deus. Em Cristo, porque a minha fé está dirigida nele, que é o alvo da minha fé, o amuleto da minha fé, o objeto da minha fé é Jesus Cristo. Não é um terço, não é um rosário, não é um escapulário, não é água benta, não é rosa ungida, não é campanha, não é pacto, não é voto, não é igreja, não é culto, não é pastor, nem padre, nem papa. O alvo da minha fé, o objeto da minha fé, o alicerce da minha fé, o princípio da minha fé, a certeza da convicção da minha fé é Jesus Cristo, irmão.
Cuidado no que você está vivendo como regra de fé, como se fosse para Deus. Cuidado no que você está praticando como se fosse vida de fé com Deus. A nossa vida de fé com Deus tem que ser com razão e entendimento. Em Cristo, no que Ele fez. Na palavra de Cristo, andando com entendimento guiado por ela. Não é em nenhuma vida de devoção, com regra, com meta, com sacrifício, com obrigação, dentro das religiões. Todas as religiões estabelecem obrigações, metas, regras, ordenança para o povo praticar como se fosse a vida com Deus. Todas elas. Examina aí. Se você não estiver lá, não é de Deus. Se não participar do movimento, do ritual, do cerimonial, das cerimoniais, não é de Deus, não tem a bênção de Deus. Se não cumprir a obrigação de sacrifício religioso, não tem salvação, não é de Deus. Irmãos, a vida que Deus nos chama a viver com Ele de fé, não é por esse caminho, não é por esses meios, não é dentro desse sacrifício religioso. A vida de fé que Deus nos chama a viver com Ele é pela fé em Jesus Cristo. É crendo em Jesus, submetendo-se a Jesus, guardando a palavra de Jesus, estando firme e firmado com a esperança em Jesus. E aí é que entra Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe como é que o justo recua? Sabe qual é a fé que o justo tem que viver? O justo tem que viver crendo em Jesus, na promessa que Ele nos fez, submisso ao que Ele nos ensinou, guardando e praticando aquilo que Ele nos levou a praticar, estando nele. Essa é a fé que o justo tem que viver. Eu tenho que viver com a minha esperança em Cristo, de que Ele voltará. Eu tenho que viver crendo que eu estou em comunhão com Deus, porque Cristo executou a obra do Pai, consumou a obra do Pai, para me dar essa oportunidade de justificação. Eu não preciso fazer algo para poder ser justificado, ser purificado, ser bom para Deus me receber. A minha fé me leva ao entendimento de que Cristo já fez isso por mim. Eu não preciso fazer caridade e dar boas obras. Eu não preciso cumprir obrigação e meta religiosa. Eu não preciso mostrar que sou bonzinho. Eu não preciso mostrar a Deus minha virtude para Deus me receber, me aceitar e para que eu tenha a promessa dele. Eu tenho que ter o entendimento que Cristo já fez tudo isso por mim. O povo está aí dentro das religiões, cumprindo a obrigação, vivendo sacrifício religioso, porque estão sendo ensinados. Tem que fazer a boa obra, senão não é salvo. Tem que cumprir essa meta de culto, tem que cumprir esse ritual de culto, tem que cumprir esse cerimonial de culto, tem que estar nesse ambiente de culto, tem que servir dentro da submissão aos líderes desse ambiente do culto, senão não é de Deus. Eu não preciso nada disso. Essa não é a fé. A minha fé me leva a saber que Cristo é quem me concede tudo isso pela sua morte. O justo viverá da fé nesse sentido. Ele tem que viver crendo, seguindo, submisso, na esperança a Jesus. Essa é a fé que nós temos que viver. Não é uma fé cumprindo a obrigação religiosa. Não, eu tenho fé, venha para a campanha, peça que Deus vai dar. Não é essa fé que Deus quer de nós. Não é essa fé que nos leva a alcançar o dom gratuito de Deus. Não, tenha fé, venha para a campanha. Não é a minha fé, não é através de campanha, irmão. Tenha fé, faça um pacto e um voto. Pela sua fé Deus vai te abençoar. Não é pelo pacto, nem é pelo voto, irmão. É ou não é isso que o povo aprende hoje? É incentivado, é motivado a viver uma vida de fé maldita. Dentro desses ambientes, colocando sua confiança nesses alvos, nesses objetos, nessas coisas que os homens apresentam. Tenha um ato de fé, faça um voto com Deus. Ei, meu ato de fé não é para fazer voto com Deus. Eu não preciso fazer voto com Deus para Deus me dar nada. A minha fé me leva a acreditar que em Cristo Deus me concede aquilo que eu preciso. Em Cristo, já estou nas bênçãos espirituais, celestiais,
de Deus. E aqui neste mundo, o que eu preciso, Ele fará. Eu não preciso fazer uma campanha, um pacto, um voto. Tenha fé, venha para a campanha. É 7 semanas. Não falte, não falhe. Porque senão a corrente é quebrada. Isso é feitiçaria, irmão. Isso é misticismo. Não venha para a campanha. É 7 voltas. É 7 semanas da campanha da vitória. Isso é feitiçaria. Isso é misticismo, irmão. Não é essa a fé que Deus quer de nós. Não é vivendo isso. A fé que Deus quer de nós não é vivendo ritual dentro de igreja. Não é praticando culto, pacto, campanha. Eu não preciso de fazer uma campanha para libertação. Eu não preciso de campanha para quebra de maldição. Eu não preciso de campanha de chave para Deus abrir a porta. Em Cristo a porta já foi aberta. Em Cristo já sou mais que vencedor. Em Cristo nenhuma condenação nem maldição há na minha vida. Meu alvo da fé é Cristo. Não é culto, não é igreja, não é campanha, não é pacto, não é voto. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quantos estão recuando da fé, da esperança? Quantos estão perdendo o ânimo? Já não tem mais alegria na salvação? Não tem mais fé em Deus para viver uma vida de amor a Ele pela palavra? Não estão mais submissos a se renunciarem pela palavra. Eu tenho que renunciar a minha vida para viver a palavra. Não é renunciar a minha vida para viver uma vida religiosa, não. Quantos estão aí desanimados, sem ânimo, já não tem mais esperança de salvação, já perdeu aquele fervor, já perdeu aquele amor que tinha em falar das coisas do alto, em pregar Jesus como Salvador verdadeiro, para salvar a nossa alma, com a esperança do céu. Quantos já não tem mais a alegria de falar isso, porque já não tem mais essa esperança do céu, da promessa que Jesus fez, da vinda dele para nos levar? Quantos estão só buscando as coisas deste mundo? Uma vida de fé em Deus vã para alcançar as suas necessidades, suas vaidades, do que eles querem neste mundo. Não estão dentro daquilo que Jesus prometeu. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Juntar tesouro no céu e não aqui. A nossa prioridade, a nossa vida futura não é aqui, irmão. É no céu com Jesus, quando Ele vier. Eu não posso perder essa esperança. Estarei sempre aguardando a vinda do Senhor. E se eu morrer e Ele não vir, eu estarei indo para Ele descansar até o dia da ressurreição do corpo. É isso que eu creio. Essa é a minha esperança. Essa é a minha fé em Deus, por meio daquilo que Ele nos revelou em Jesus, por meio da promessa dEle em Jesus, por meio do que Ele nos prometeu em Jesus. Não é em nenhum lugar. É em Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem de nada que o homem faça. Não vem da virtude nem da atitude de obra do homem. Essa fé vem de Deus para nós. Não é como mérito, é como favor. Favor que nós não merecemos. Mas Deus é bom, Ele é amor. Ele não tem prazer na nossa ida para o inferno. Ele quer o nosso bem. Ele nos proporciona salvação. Ele quer que a gente seja salvo. Ele quer que a gente tenha uma eternidade com Ele de glória, de gozo eterna lá nos céus, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem maldição, nem envelhecimento, nem enfermidade, nem doença, nem mal algum. Esta é a vida que Deus Ele tem para nós em Cristo, por fé, em Cristo, em Jesus. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus quer para nós. Por isso que Ele abriu uma porta para nos tirar da maldição, da miséria que a humanidade entrou. Por isso que Ele abriu o caminho para que a gente pudesse chegar a Ele de novo. Porque o homem se perdeu e não tinha mais como chegar a Deus. O próprio Deus abriu esse caminho. Por isso que Ele estendeu a sua mão de misericórdia para levantar o homem caído dentro de uma miséria espiritual. Porque não tinha como o homem se levantar. É a mão de misericórdia de Deus que levanta o caído. É a graça, a bondade, a compaixão, o amor de Deus que nos dá a esperança de uma vida quando deste mundo sair, de glória eterna com Ele lá nos céus. Isso por meio de Jesus Cristo.
Deus não está mandando ninguém viver uma fé ali, aqui e acolá. A nossa fé, ela é centralizada no único alvo da fé. Esse alvo da fé é Jesus Cristo, por onde Deus nos recebe, por onde Deus nos concede o perdão, por onde Deus nos exerce a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua graça, o seu amor, por meio de Jesus. Sem Jesus, ninguém terá misericórdia de Deus. É a palavra de Deus que diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Eu preciso de Jesus para não ir a juízo nem a condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Eu preciso de Jesus para poder receber, aleluias, a bênção da promessa de vida eterna com Deus. Porque vida eterna é quem crê em Jesus Cristo. Vida com Deus é quem crê em Jesus Cristo. O perdão de Deus é quem crê em Jesus Cristo. A comunhão para a promessa da eternidade com Deus é para quem crê em Jesus Cristo. Esse é o alvo da fé. Essa é a fé verdadeira, por onde estamos vivendo com Deus verdadeiramente. Amém? Deus abençoe vocês. Que vocês meditem, reflitam nessa instrução, nessa orientação que foi levada para você em nome de Jesus. Jesus te ama. Ele é o amor de Deus para você. Aceite esse amor de Deus, crendo e se convertendo a Jesus Cristo. Não a uma religião, a Jesus, que é o alvo da fé para a vida com Deus. Amém?